Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar aqui do nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar aí fazendo as marcações para amanhã, falando um pouco das movimentações que o índice fez hoje, que estava previsto aí o que a gente falou, né? É tudo sempre baseado no nosso operacional de Smart Money, ou seja, a forma como os institucionais operam. Antes, queria pedir para vocês, como sempre, não esquecer de deixar aquele like, curtir o canal, porque isso faz com que cada vez mais os vídeos possam chegar a mais e mais pessoas e assim tá fazendo com que a maioria mude o seu conceito e a forma de entender e enxergar esse mercado. Dessa forma, ter operações que vão ser bastante lucrativas e com baixíssimo risco. Beleza? Então, bora aqui para o nosso estudo. O que a gente estava observando aqui para o pregão de hoje, né? Hoje nós tivemos a movimentação foi bem o que a gente falou, tanto no estudo quanto na abertura do pregão hoje de manhã. Nós tivemos a abertura dele aqui, aí ele foi mitigar até a região do topo, fez um falso rompimento, onde ele veio... Com esse falso rompimento, veio estopando quem estava apostando nessa compra do rompimento. E o que a gente tinha falado antes da abertura e no estudo era que essa movimentação poderia ser uma mitigação para trazer o preço até essa região, para aí sim ele mitigar no order block validado para dar continuidade. O preço não deu tempo, né, dele descer, mas a gente viu que no final do dia a mitigação chegou lá em cima, bateu no 50% do order block, ativando a venda, e o preço fechou com essa característica de seguir o movimento. O que a gente tem aqui para amanhã, tá? Aqui, inclusive, eu falei, a gente estava lá de manhã na aula, teve gente que pegou essa venda até aqui embaixo, eu estava aguardando, só que aqui eu confesso a vocês que com essa violação que deu aqui, não foi confortável a entrada, tá? Então, o que a gente tem para amanhã aqui? Amanhã, a gente vai ter que identificar a questão dessa liquidez aqui, ó. Por quê? Porque o preço ele seguiu travado nesse range aqui, que ele estava desde sexta-feira. Fez o que a gente tinha falado, né? Ele fez essa movimentação aqui, fez a mitigação e chegou no order block. Agora, nós temos um ponto de referência aqui, que é essa liquidez aqui. Aqui tem muito stop, né? Então, o que a gente tem que esperar? Amanhã, na abertura do pregão, a abertura vai nos dizer muito sobre como que o preço vai se comportar. Se por um acaso o preço abrir aqui para baixo, a gente já sabe que nós poderemos ter sim a continuidade dessa venda para ir buscar as regiões de fechamento de gap e as outras regiões que a gente tem validados aqui atrás, inclusive em time frames maiores, né? Esse caso, por exemplo, que é um order block do 15 minutos, né? Esse order block dos 5 já foi mitigado, a gente vai mexer nele daqui a pouquinho. Então, assim, a gente tem regiões para baixo, onde a gente pode estar esperando por uma movimentação do preço, tá? Aqui, como eu vou falar para vocês, aqui eu vou deixar essa região marcada como sendo uma região de liquidez, tá? Então, isso vocês têm que ter na cabeça. Muito importante é trabalhar o preço dentro dessa zona. Então, o que a gente tem? Se por um acaso ele perder essa região, pode ser que ele saia estopando toda essa galera aqui, tá? E faça com que esse preço venha aos próximos níveis. Agora, caso ele abra aqui para cima e já invalida esse order block, e o preço é continuidade, porque aí vai caracterizar o quê? Vai caracterizar aquele sweep de liquidez, que ele fez a liquidez aqui, capturou a liquidez aqui de baixo e depois deu continuidade na subida, tá? Então, por isso que essa abertura de amanhã entre esses dois ranges, ela é muito importante, porque ela define se nós teremos continuidade ou se nós teremos uma mudança de característica de preço, não é nem aqui. Deixa eu corrigir aqui, ó. É a região de extremidade, que nós temos aqui o topo duplo,
e essa região aqui do fundo, tá? Então, esse range aqui vai ser determinante. Ou o preço vem e nos dá a venda, ou ele abre aqui para cima, dando continuidade nesse movimento aqui, tá? Então, essa região é muito importante, tá? Acompanhar a abertura do mercado para que essa decisão seja tomada da melhor forma possível. Aqui a gente tem o quê? Aqui atrás é o order block do 15 minutos lá de trás. Aqui embaixo nós temos uma nova zona que foi validada, né? Afinal, esse carinha aqui dos 5 minutos, que virou um order block válido, né? Por conta dessa movimentação, mas entendam da seguinte forma, não é um order block que você vai pensar no preço, chegar nele e você querer comprar, tá? Eu diria que seria mais como um order block, como um possível ponto para vocês terem atenção, tá? Até o fechamento aí desses movimentos que o preço tende a fazer para baixo, ok? A gente tem aqui também lá o de 15 minutos, tem esse imbalance aqui atrás, onde a gente tem região compradora lá para baixo, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Lembrando, a gente continua trabalhando com esse range, a gente continua trabalhando no mesmo range, a zona premium, zona discount. Então, tudo que é aqui em cima é zona premium, né? Então, a gente vai estar sempre procurando por quebras de estrutura para procurar por venda. Compra, a gente vai fazer aqui embaixo na zona de demanda, onde a gente pretende comprar barato. Então, esse é o movimento. Agora, o que o preço vai fazer, só ele pode nos dizer. Nós tivemos aqui aquela quebra de estrutura que a gente tinha falado hoje cedo antes da abertura, né? Nós falamos que tinha feito essa quebra de estrutura, o interessante é que fazia uma segunda quebra de estrutura para voltar e dar a venda até o alvo lá de baixo. Então vamos aguardar aí a abertura do pregão amanhã para a gente ver o que acontece, né, galera? Então aí, com isso, a gente consegue ter aí uma região para a gente se tomar decisões. Inclusive, aqui, ó, nós temos um order block do 15 minutos, tá? Então, tem tudo isso que vocês podem estar prestando atenção. Eu vou deixar marcado como sendo do 5, tá? Porque ele fica mais filtrado, na verdade, fica mais digamos assim, menor, né? Para vocês tomarem decisões. Só que aqui não é ponto de compra, tá, turma? Muita atenção com isso, não é porque esse order block tá azul que ele é para comprar. Vou repetir de novo, se o preço vier para baixo, ele vem forte para romper. Isso aqui não segura preço mais se esse topo aqui de cima segurar, tá? Então, muito cuidado quanto a isso, ok? Então, bora falar do dólar. O dólar teve uma movimentação bem interessante hoje, um sweep de liquidez aqui nesse fundo, onde ele acabou trabalhando a tarde inteira para baixo ali no stop da galera, né? Porque aqui nós temos assim, ó, o preço abrindo, rompendo esse gap, rompendo o topo. E aí normalmente o que o operador enxerga aqui, ele rompeu o topo anterior, ele vai subir. E aí o preço abre, volta tudo, sai estopando todo mundo. Aqui nós temos uma zona de muita briga, onde normalmente o comprador de rompimento aqui fica brigando para não entregar o stop. E depois o preço acaba dando, vocês percebem que depois ele acaba dando mais uma afundada e depois sim ele vai embora. Ou seja, foi um movimento bem direcional do dólar, só em cima desse sweep de liquidez que ele fez aqui. Fez o sweep e foi embora para baixo. E aí, essas operações aí são muito lucrativas, por quê? Porque o dólar, ele faz esse movimento e ele é muito certeiro, né? Porque quando ele faz isso, não adianta, o preço não consegue recuperar. E agora nós temos o que aqui no dólar? Ó? Vou colocar no 15 minutos para o gráfico ficar um pouquinho melhor para a gente enxergar. Desculpa aí, turma. Nós temos essa zona de liquidez aqui, que é onde o preço veio buscar.
falhou aqui, que é onde o preço veio buscar liquidez, tá? Ele continua na queda, ok? O que a gente tem que estar atento agora? A gente tem que tomar cuidado por vendas no fundo, né, turma? Apesar do preço estar em queda, toda venda no fundo você tem que estar esperto. O que a gente tem que fazer agora é identificar as zonas aqui de trás para a gente estar buscando por operações na ponta compradora. E a gente tem essa região aqui, ó, e é esse order block validado, que é uma região de extrema importância do preço, tá? Então, essa aqui é a base que a gente vai trabalhar aqui nesse fundo, esse cara aqui do 15 minutos. Depois, se vocês quiserem filtrar para os 5, até podem, tá? Mas esse cara aqui é o nosso ponto de referência aqui do 15 minutos, porque ele que foi o candle de força que tentou dar continuidade no movimento de baixa e acabou sendo engolfado e depois o movimento subiu. Então, esse é o movimento, é a ponta que a gente tem lá na parte de baixo. Aqui na parte de cima, a gente não tem nem muito o que fazer, né? A gente tem aqui como essa região sendo a região de choque, né? De choque interno, que eu vou deixar marcado aqui. Só que para a gente estar procurando por alguma operação compradora, o que tem que acontecer? O dólar ele tem que fazer, ou ele faz um movimento para ir lá buscar liquidez e voltar, né? Ou ele abre aqui para cima, e renovando topos. Lembrando que aqui ainda é muito arriscado, você está num movimento de baixa e qualquer compra aqui você está comprando caro perto de um topo que foi deixado no último movimento. Então, tudo isso você tem que ter atenção, tá? Para não fazer besteira na hora de operar. E aqui a gente continua com a marcação desse order block lá na parte de cima. Então, muito, muito, muito cuidado com essa situação do dólar nesse fundo, tá, galera? Tem que fazer uma estrutura. A situação que o dólar se encontra hoje, se você trouxer para os 5 minutos, aí você vai ter que procurar por uma reversão numa microestrutura, tá? Porque isso aqui significa o quê? Significa que ele pode estar fazendo essa mitigação para levar o preço até aqui, para aí sim dar uma outra venda de continuidade, tá? Só que aqui a gente perceba, a gente não tem order block validado aqui porque é uma região onde o preço não deixou order block. Então, o que vocês podem fazer é ficar atentos nessa região aqui de fundo, tá? Nessa região de fundo aqui. Fora isso, não tem muito o que se fazer. Tem que aguardar a questão da estrutura. Para vocês se situarem e buscarem por operações, podem usar como base isso aqui, tá? Esse último range aqui dos 5 minutos para buscar estruturas que validem compras ou vendas dentro dessas regiões. Beleza? Então era isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Um ótimo pregão amanhã. Vejo vocês amanhã à noite no estudo. Um grande abraço a todos e até amanhã.